Olá, Rita, seja muito bem-vinda nesse nosso momento. Muito bom estar aqui conversando com você. Para a gente começar essa conversa, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua experiência com a implementação de mini público aí em Salvador, pela Avante. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, a experiência da gente começa com a escolha do tema, né? Em Salvador, a discussão estava acirrada entre abrir ou não abrir as escolas, e a gente entendia que a discussão não era essa, não era bipolarizar, né? Não era polarizar se era abrir ou fechar, e sim uma discussão mais ampla sobre o direito à educação. E aí a gente começa o desafio para mobilizar pessoas para discutir esse direito na pandemia. Como garantir o direito à educação na pandemia, independente de abrir ou não, de iniciar ou não as atividades presenciais escolares. E aí foi essa questão, qualificar a demanda do público. Então, fizemos um trabalho grande de chamamento, né, como está previsto na metodologia, mas só na convocação não ser sobre abrir ou não as escolas, já foi desafiador também. Então, a nossa experiência, desde o início, foi de mobilizar pessoas para discutir esse tema e, acima de tudo, compreender que, como direito, é a luta por ele, para garanti-lo, independia, né? A condição não era abrir ou não abrir as escolas, e sim, abertas ou não, como garantir esse direito. Então, foi algo assim, como já é muito na prática da instituição, da Avante, Educação e Mobilização Social, de instigar as pessoas na perspectiva de qualificar essa demanda. Então, a demanda desses pais, dessas famílias, era muito mais do que lutar pela abertura ou não das escolas. Mesmo abrindo, não tinha, por si só, a garantia do direito, pelas condições que as escolas se encontram, pela falta de manutenção durante esses 2 anos que estiveram fechadas, pela complexidade que é reabrir as escolas para dar conta da implementação de todos os protocolos de saúde. Então, a situação é muito complexa, né? Mesmo abrindo, quais são as condições que se tem para a garantia desse direito. Então, foi uma experiência muito bonita, porque primeiro eu fui mobilizar, chamar o povo, né? Chamar as pessoas para direcionar o olhar não para abrir ou não abrir, mas para o tema, como eu já falei. As pessoas muito envolvidas com as suas questões pessoais, porque são pais, são famílias que já estão de volta ao trabalho e as crianças estão em casa. Então, sem dúvida, há uma ansiedade para que as crianças retornem à escola e, paralelamente, do mesmo tamanho da ansiedade, há a preocupação, o medo. Então, a gente pega um público muito dividido e internamente muito mexido. Eu quero voltar, quero que meus filhos voltem, eu estou na rua, estou trabalhando, mas eu tenho medo que eles voltem. Então, foi esse contexto que a gente começou o Mini Público. Realmente eu imagino, porque em todo lugar tem essa discussão e essa preocupação, e a gente sabe o quanto, em muitos lugares, infelizmente, é precária, né, a forma como é, é abordada essa discussão e a educação em si. E aí eu gostaria de saber, nessa vivência toda que você teve, nessa dificuldade que vocês enfrentaram, com essa complexidade do tema, como foi ver o cidadão tomando decisão, estando lá, né, fazendo uma escolha informada, recebendo de vocês todos aqueles conteúdos que vocês discutiram, enfim, e de fato chegar a uma conclusão final. Como que foi para você, enquanto realizadora, né, desse mini público?
observar essa participação? Bom, a gente está observando, mas não muito do lugar de observadora, porque a gente fica muito envolvido, né? Então, passeando pelos pequenos grupos, chamando, né, para discussão, provocando as câmaras fechadas a serem abertas, as pessoas que entram em silêncio a falar, fica assim, um misto, sabe? Primeiro, uma satisfação grande de estar oportunizando às pessoas um espaço de escuta, e isso foi muito, muito dito, né? Uma das emoções grandes é que as pessoas dizem, eu estava em depressão, a gente está muito sem escuta, a gente não tem espaço para falar e para ser escutado, e quando esse espaço é aberto, e quando eles são assessorados por especialistas, e especialistas na educação, na saúde, como na assistência social, em questão das políticas públicas também, do direito à educação. Então, quando você bota esse público dando acesso a essas informações e diz a eles, olha, você tem, agora cabe a você, né? Você está aqui sendo convidado para dizer, para recomendar, para elaborar recomendações para que a escola, ou a escola abrindo ou não, ela atue na perspectiva de garantia dos direitos. Chamar as pessoas também para pensar na sua implicação para com isso, porque uma das deliberações, por exemplo, foi a gestão participada. Não dá para ter uma gestão participada senão com a participação da sociedade, da comunidade escolar. Então, as pessoas refletirem sobre isso. Eu estou recomendando, mas eu estou comprometida, eu vou participar desses espaços que a escola abrir. Então, assistir essa discussão, participar, como eu falei, né? Observa, não é só observar, e ver como as pessoas refletem, como as pessoas têm muito conhecimento de causa, e que pessoas que deve se dizer, não sei se vocês vão trazer essa explicação na série de gravações que vocês vão fazer sobre o perfil do mini público, né? Espero que vocês tragam. Então, considerando o perfil do mini público, que são essas pessoas que não têm no seu currículo essa trajetória de participação social, não são líderes, né? Não são representantes da sociedade, são pessoas comuns. Então, elas terem esse espaço de escuta e verem depois o material todo sistematizado, que aí eu já estou chegando em todo o processo, desde a mobilização, a elaboração das recomendações, e depois ver esse material. É emocionante, inclusive, ouvir as pessoas dizerem que ficaram emocionadas quando viram o documento pronto e quando eles se reconhecem ali. Essa frase é minha, essa recomendação é minha, isso foi fulano que disse, isso eu discordei no início, e com o argumento que o colega trouxe, me fez mudar de opinião. Então, é um processo muito bonito das pessoas escutarem e serem escutadas, de um diálogo igualitário, que as pessoas não se sintam menor na participação, que todo mundo sabe que a sua voz está garantida e tem a mesma importância da voz do outro. Isso é muito gratificante ver tudo isso. E quando vê o resultado, deve ser uma coisa muito especial, né? Tanto para quem esteve lá, né, à frente, auxiliando, fazendo todas as articulações e ouvir os depoimentos, né? A gente também fez uma série de entrevistas, pegando depoimentos de pessoas integrantes, né? Cidadão comum que nunca, às vezes, teve oportunidade de participar de um processo como esse e fala, poxa, que bacana, eu fui ouvida. E é exatamente isso que você está trazendo, né? O quanto é rico isso, o quanto a gente consegue realmente exercer, né, a cidadania, dar a oportunidade para as pessoas estarem nesse espaço, né? E ainda nesse campo de dar o espaço e tudo mais, de acordo com a sua trajetória, que não é pequena, eu bem sei, profissional, qual que é a diferença que você vê dessa metodologia do mini público para qualquer outro tipo de participação, né, cidadã?
A minha experiência maior é com formação, né? Na formação, a escuta faz parte de um dos pilares que a gente defende, que a gente tem como muito caro para a nossa instituição. Então, escutar quem está no processo de formação, quem está participando das ações, mas a diferença grande que o mini público traz, essa metodologia, embora seja de participação, e nas formações a gente prima muito por isso, mas o foco é na deliberação. O foco é que as pessoas pensem sobre aquele tema e se posicionem, né? E façam as suas recomendações na perspectiva de ser melhor atendido, já que ele é o público daquele serviço prestado. No nosso caso, educação, na escola. Então, a rapidez, o curto espaço de tempo para as pessoas produzirem as suas recomendações, e o que fica muito forte é o foco. É o foco, e as pessoas pedem muito uma outra discussão. Elas pedem muito mais informação, e o desafio maior é manter o público no foco, porque as demandas são tantas que, embora elas tenham muita clareza de que a demanda, neste caso, era discussão sobre como garantir, né, o direito à educação na pandemia, mas as demandas são muitas. Por exemplo, quando elas traziam reclamação sobre a cesta básica que o prefeito estava distribuindo e reduziu bastante. Então, dava trabalho de trazer de novo para o foco. E o curto espaço, foram 7 oficinas, são 14 horas de encontro. Então, para mim, eu não era da minha prática desenvolver um trabalho dessa magnitude num espaço de tempo tão curto. Então, de fato, a metodologia funciona, e a aprendizagem maior foi esse equilíbrio, né? Eles precisam ter acesso às informações, precisam ter acesso à produção dos especialistas, muitos pela dificuldade com a leitura e com a escrita. A gente precisa usar outros meios, né, para que eles tenham acesso a essa informação, não só a leitura e a escrita, mas o foco o foco é as recomendações. Então, o que fica mais marcado é isso, o quanto se pode fazer num curto espaço de tempo e o quanto isso é desafiador fazer. E assim você acaba trazendo os seus aprendizados, né? Os seus aprendizados, eu imagino, enquanto profissional e enquanto avante também, trazendo esses desafios, né? De como fazer essa gestão de todas as questões, porque é isso, né? As pessoas trazem para a pauta o que está mais latente nela, qual é o meu problema, qual é a minha questão maior. E realmente fazer essa articulação ali exige bastante, né? E aí você poderia então colocar como os seus aprendizados com esse processo, essa questão do foco? Sim, mas preciso dizer que não que o foco seja algo novo, mas nesse contexto eu estou falando, no contexto de você ter um público que você mobiliza para uma discussão nova. Por que é nova? Porque a discussão, o que afligia essa comunidade era o retorno às aulas. Meus filhos vão perder de ano, como é que eu não tenho computador em casa, não tenho acesso à internet, como é que eu faço para as aulas híbridas ou à distância não, remotas? Como é que eu faço para meu filho acompanhar isso? E aí a gente diz, não, a discussão é maior, é mais profunda, é mais complexa. Você tem direito à educação, seus filhos têm direito, e aí, como é que a gente faz agora? Então, o foco nesse contexto de você qualificar a demanda, de você produzir um documento com uma relevância dessa, e num espaço de tempo tão curto, com uma metodologia que eu desconhecia. Então, um dos grandes aprendizados é a metodologia. Acho que ela se aplica bem a quase tudo que a gente faz na formação. Então, é uma ferramenta de muita importância. Então, é nesse contexto que eu falo da importância, da complexidade desse foco.
Acho que uma das grandes aprendizagens também é a metodologia, a questão dos especialistas, da produção, da mobilização, do sorteio também é algo também que eu não tinha parado ainda, não tinha trabalhado ainda com essa metodologia do sorteio, para garantir essa diversidade, né, a neutralidade, também não tinha trabalhado ainda, é uma outra novidade para mim. Além de todas essas nuances, né, de todas essas etapas do mini público, o que que para você, enquanto profissional e enquanto membro da Avante, mudou depois de aplicar o mini público? Você vislumbra, de repente, alguma outra oportunidade de aplicar? Já tem alguma coisa no radar? Como que é isso para vocês? É, a gente trabalha muito com escuta. E óbvio que a escuta, se você escuta, você faz alguma coisa com ela, né? Senão não é uma escuta. Escuta é frequente, é nossa prática, mas no mini público, na metodologia do mini público, é uma escuta, como é que eu vou te dizer, com um propósito muito claro, que é escutando e produzindo um documento com perspectiva de incidência em política pública. Então, a metodologia como um todo, ela é muito próximo do que a Avante faz, vai na mesma direção de escuta, de valorização, tal. Mas nem por isso é a mesma coisa que a Avante faz. Então, é na mesma linha, mas não é o que a gente faz. Essa metodologia, a dinâmica do mini público, como o mini público especificamente, a rigor, a metodologia, eu penso que em quase tudo que a gente faz na Avante é possível fazer, e é bacana, e tem um valor muito grande fazer isso. As aprendizagens que a gente tem também, a gente faz uso independente se vai fazer exatamente igual, né, a metodologia, se a gente vai fazer um outro mini público ou não. A aprendizagem, a gente faz uso dela em outras ações. Então, pensar que as pessoas, na importância, na relevância das pessoas serem convidadas para pensar e se posicionar e produzir. E não é só produzir, né? O depois também. O que é que eu faço com essa produção, com essas recomendações? Que aí vem a fase que a gente está, a fase de buscar incidência, né? De levar essa carta para os 4 cantos de Salvador e, quiçá, fora de Salvador. Então, esse caminho que o mini público traz, essa metodologia, esse passo a passo que o mini público traz, ele é muito valioso. E, como eu disse, as aprendizagens, além de eu usar soltas, né, ou combinando com as outras, com a metodologia que a gente já usa, também foi muito bem-vinda para a gente usar a ideia de outros públicos que a gente convide, convoque, para pensar sobre todas essas outras questões que afligem a gente, especialmente hoje, tendo esse contexto político e econômico que a gente tem, não é? Então, trazer as pessoas para a conversa, as pessoas comuns, e que não é só uma roda de conversa, que não chega a lugar nenhum, é uma roda de conversa que tem um propósito, são rodas de conversas, né? Que tem um propósito, que é esse público pensar, se apropriar, né, de informações sobre aquele assunto, informações que é importante dizer, neutras do ponto de vista da política, que queira induzir as pessoas a tomarem esta ou aquela decisão, mas são informações sobre aquela questão. E aí, a partir dessa escuta e dessa fala, sai uma proposição. Olha, a escola, para garantir o direito à educação, é importante, e que, para fazer valer, para funcionar na comunidade que eu estou, é preciso esta e esta e esta iniciativa. Não adianta se não tiver desse jeito. Por exemplo, alguns pais disseram o seguinte: não adianta a prefeitura distribuir chip. É ótimo essa atitude, mas antes de distribuir os chips,
é preciso saber se a gente tem a cobertura por aquela operadora. Então, não adianta eu ter um chip da Oi, ou de qualquer outra operadora, né, Oi como exemplo, se eu não tenho essa cobertura. O que é que eu vou fazer com ele? Então, são questões que eu acho que ajudam muito ao poder público a conhecer melhor as comunidades. Não só na temática que a gente fez, em qualquer temática, né? Pensando em política pública, torna-se, já era e torna-se cada vez mais essencial conhecer a população. E uma forma de conhecer a população é escutando as suas demandas, escutando o que de fato funciona para elas. Senão, é um gasto de dinheiro em vão, não é? É verdade, você colocou uma coisa muito interessante, né? Assim, porque é um movimento que se faz com cidadãos comuns, que se reúnem para, né, numa roda, para um propósito, e que tem ali, né, um espaço, tem um roteiro, né? Um roteiro no sentido que não está tudo roteirizado, mas um roteiro de que começou, tem o meio e vai ter um final com recomendações que eu vou em busca de algo que eu tenho essa demanda, né? E realmente ouvir faz toda a diferença, porque quem sabe se aquele chip vai ser útil ou não é a pessoa que vai receber. E quanto de que dinheiro público, às vezes, é gasto de forma equivocada? Quantos dinheiros poderiam ser aplicados de uma maneira muito mais útil se a população fosse ouvida, né? E seguindo nessa linha, com toda. Antes de você traga a próxima, inclusive, muitas vezes esse dinheiro gasto com a melhor das intenções. Com a Uhum, melhor das intenções. Não tem intenção de não chegar à comunidade, né? Mas só boa intenção não chega. é verdade, porque assim, né, a população não tem acesso, então vamos dar chip para todo mundo, porque celular deve ter, então a gente dá um jeito de colocar para essas pessoas terem acesso, mas tem alguns lugares que não tem internet, faz como, né? E a gente às vezes tem uma visão muito rasa, porque a gente olha de outro prisma, né? Então, igual as convivências que a gente tem, né? Se a gente não conversa com outro, a gente não sabe É, o encaminhamento mais efetivo, né? sim. E, e tendo toda essa vivência que você teve, que foi bastante intensa, né? Uma produção de um documento que é bastante longo, bastante denso, com muita informação, que realmente foi, né, assim, muito bem estruturado, muito bem pensado. Quem tiver a oportunidade de ver essa carta de recomendação vai falar que eu tenho total razão do que eu estou dizendo agora, porque realmente é um documento muito bem feito, muito bem produzido. Você se sente preparada, depois também da formativa que teve, né, do Polo de Cidadania, o qual o programa, né, que faz parte essa iniciativa de mini público, assim como outros mini públicos de outras temáticas, você se sente preparada para, de repente, fazer um novo mini público sobre uma outra questão, ou mesmo apoiar um mini público? Primeiro, antes de responder, eu quero validar muito o processo formativo, né? Os encontros com a equipe da Libera, eu entendo, para mim foi fundamental. Só assistir, né, o material, ter acesso à plataforma e tal, não é suficiente, porque na hora acontecem coisas que você, como toda primeira vez, né, não dá conta de tudo. Então, eu quero validar muito todo o processo formativo, dizer que as reuniões também individuais que eu digo por instituições, por instituição, porque a gente teve os momentos formativos de todas as instituições que compõem, mas também Silvia e a equipe teve sempre disponível para encontros, né, eu vou dizer individuais, assim, com cada instituição, não era individual por pessoa. E foi de uma importância muito grande, porque à medida que a gente vai fazendo oficina, a gente vai tendo esse feedback de, olha, para chegar, como você disse, né, são as rodas de conversa, mas tem um propósito, tem um meio, começo, meio, fim. E para a gente garantir isso, garantir esse final, garantir essa produção, é preciso dar conta de muita coisa em pouco tempo.
mas não é que tenha muita coisa para o tempo que se tem. É que a produção é tão grandiosa para o tempo que se tem, que eu estou frisando que é uma produção grande por pouco tempo. Então, essas formações, a própria vivência, ela dá sim, dá condição, com certeza, da gente fazer novos mini públicos. Até porque tenho certeza que os próximos mini públicos, a gente continua contando com o apoio de vocês, para tirar dúvidas, para chegar perto, a gravar e vocês assistirem e dar um feedback. Então, me sinto capaz, eu e minhas colegas aqui na Avante, também preciso dizer isso, né? Aqui na Avante a gente formou uma equipe, não ficou, as pessoas que começaram, terminaram, a gente não variou a equipe, então a gente tinha reuniões internas para discutir o andamento, para discutir como é que estava, para discutir como foi a formação com vocês, alguns pontos. Então é preciso também que tenha uma equipe que mergulhe, né? que estude juntos e que esteja junto, e que avalie cada encontro, após cada encontro, quais foram os pontos altos, o que é que precisa, quais são as pessoas que a gente precisa motivar mais para falar. É preciso também que a gente crie espaços de conversa entre um encontro e outro, né? Com o mini público. Então, pensar em estratégias para além dos encontros presenciais, quero dizer, virtuais, né? Porque a gente, nesse momento, não podia ser presencial. É um encontro ao vivo, né? Não é? Então, por esse processo todo do acompanhamento de vocês e a equipe que a gente formou internamente na Avante, e o espaço que isso ocupou nos nossos momentos de trabalho, não tenho dúvida que nos capacita para fazer outros mini públicos. E você, tendo essa metodologia, enfim, tendo isso do mini público, dessa capacitação, dessa preparação para fazer essa aplicação, você tem em mente, assim, alguma organização que talvez pudesse aplicar, precisasse, né, tenha uma questão que talvez o mini público caia como uma luva? A grande maioria das instituições que a gente tem algum tipo de parcerias comunitárias, sim, porque a gente trabalha muito em loco mesmo, né? Então, a gente trabalha com crianças em situação de risco, a gente trabalha com associações comunitárias, com instituições, com organizações da sociedade que visam muito a garantia dos direitos, que visam muito diminuir, né, como é que eu vou dizer, o abandono da minoria nesse país, né, na minoria que eu falo de direitos, né, nos grupos de minoria. As mulheres também, de apoio a mulheres. Então, a metodologia do mini público, creio que não se aplica só quando você pensa em grandes temas da sociedade, mas em temas também que afligem aquele grupo. Então, pensar no mini público nessas situações é fundamental porque, como eu disse, é a escuta das pessoas. Quais são as deliberações, né, sobre esse tema? Como é que esse tema me aflige e quais são as possibilidades que viabiliza, que torna possível as iniciativas, política pública, eu acho até um luxo a gente dizer no momento atual, mas as ações governamentais para chegar até a gente. Então, ouvir essas pessoas e qualquer pessoa, né? Não estou dizendo que o mini público seja só para pessoas que menos assistidas politicamente, menos assistidas pelo Estado. É para qualquer pessoa que esteja incomodado ou que esteja afetado de alguma forma por aquela questão, seja aborto, seja as eleições, seja o voto direto, né? Seja o voto impresso, aliás, qualquer temática que esteja aí, que a gente sabe que vai ter uma consequência, ou vai influenciar, vai impactar as nossas vidas,
a melhor solução é que nós sejamos ouvidos, né? A gente já tem uma escuta institucionalizada, garantida pela Constituição, seriam os nossos representantes políticos, né? Que eu digo seria porque, com certeza, não estão sendo esses representantes para falar, deliberar, executar, legislar, né? Por a gente. E ainda que fosse, não dispensa a importância dos pequenos grupos, lá no seio da sociedade, lá dos anônimos. Então, eu entendo que todo mundo, que todas as instituições que trabalhem na perspectiva do direito, na perspectiva da formação cidadã, o mini público se aplica sempre. Então, eu não tenho, assim, uma instituição específica em mente. Eu acho que a maioria das instituições com quem a gente trabalha é bem interessante. E até, talvez, ouso aqui a sugerir, se o Delibera também, além desses programas como esse que a Avante participou, não pensa em criar outro para formar instituições que possam usar a metodologia do mini público, que aprendam a usar e que façam uso dela especialmente nas suas ações, né? Seja em parceria com o Delibera ou não. Acho que seria bem bacana se mais instituições aprendessem a metodologia para incluí-la nas metodologias que já fazem uso. Sim, aqui em São Paulo a gente já começou uma conversa bem próxima com a Escola do Parlamento, que vai muito ao encontro disso que você está dizendo, né? De formação mesmo, para, enfim, para a gente pensar em formatar isso para alcançar o maior número de pessoas, porque é como você colocou, né? É ter um tema que precisa de participação popular, participação das pessoas, independente de classe social, independente de qual temática, mas se ela é relevante pode ser ouvida por um cidadão. Se ele souber do assunto, se ele não souber, ainda melhor, porque ele vai ter mais possibilidades e provavelmente mais disponibilidade para receber todos os conteúdos e aí fazer uma escolha informada com mais efetividade, né? E nesses processos de deliberação, que a gente vê muito, que tem o depoimento das pessoas dizendo isso, né? Poxa vida, eu tinha muito aquilo comigo, eu queria muito que aquele meu ponto fosse colocado, contemplado, mas aí eu ouvi o colega e eu vi o outro colega, e a gente chegou num ponto que, tudo bem, eu não gostei muito de ter abrido mão, mas eu abri mão daquilo que eu defendia tanto em prol ao conjunto, né? Ao todo, porque eu entendi que aquele ponto que a maior parte estava dizendo era mais importante do que aquilo que eu estava levantando como bandeira. Então, acho que essa parte é muito rica. Você trouxe, né, em muitos encontros que a gente teve ao longo desse processo, falas nesse sentido das pessoas, de como que elas, né, se articularam, de como que elas tiveram que aprender, né, abrir mão de algumas coisas, e, enfim, fazer esses ajustes. Para a gente encerrar, se você puder deixar uma mensagem para a gente sobre o processo, sobre, enfim, sobre o que você acha do mini público, fica à vontade, a gente vai ser muito bacana para a gente, né, compartilhar com as pessoas. A gente sabe que tem os conhecimentos, os saberes autorizados, alguns autores dizem assim, né, que são os saberes acadêmicos, são os saberes reconhecidos pelas instituições que a gente mesmo, a gente, sociedade, elege e atribui-lhes o direito de dizer que aquele conhecimento é válido ou não. Também tem o outro conhecimento, né? Tem o conhecimento de quem a gente chega até tem uma discussão sobre sabedoria, o que é conhecimento, né? Sem entrar nessa questão, mas tem um saber muito forte, muito importante, que é o saber das pessoas, é o saber popular, é o saber da vida, da vivência. E o mini público traz
traz essa possibilidade das pessoas falarem do seu lugar, das pessoas falarem daquilo que elas vivem, daquilo que elas vivenciam, daquilo que elas sentem. E quando a gente vai comparar essas falas, quando a gente vai comparar essas deliberações, e se a gente for em algum autor, no caso, estou falando da educação, mas isso se estende a qualquer outro, tenho certeza, a qualquer outro tema, a qualquer outra área. Aí quando a gente vai buscar os autores, os saberes autorizados, né, as pessoas que têm autoridade reconhecida para falar do tema, não se distanciam muito, não. Talvez a forma de dizer, o jeito de abordar, você realmente se diferencia. Mas quando um pai diz, olha, trazer o chip é maravilhoso, mas primeiro tem que saber isso é um conhecimento basilar, você precisa conhecer, precisa fazer um diagnóstico da situação para depois atuar. Então, inclusive, quando a gente apresenta a carta, né, em alguns lugares, apresentei no Conselho Municipal de Educação, isso chamou muita atenção das pessoas. E não que seja um dado de realidade, não que a Prefeitura de Salvador tenha feito isso irresponsavelmente, mas pode ser que para aquela pequena parcela, para 3 ou 4 famílias, isso aconteceu. Salvador tem 3,5 milhões de habitantes, né? Então, mas se você está pensando numa política para todos, aquelas 2 famílias, aquelas 3 famílias contam, não é? E para ter essa efetividade é preciso escutar. E, então, a minha mensagem é em relação ao saber. Existe uma metodologia. Foi construída na Universidade de Barcelona, chama Comunidade de Aprendizagem, que traz como um conceito muito bacana o diálogo igualitário, que, como o nome diz, é um diálogo onde todos escutam e são escutados, onde as pessoas têm o mesmo peso na fala, independente do lugar que ela ocupa na sociedade. Naquele momento ali, todos estão falando daquele assunto e é preciso que todos sejam escutados e considerados. Isso é importante, especialmente nos tempos atuais, que a sociedade está cada vez mais complexa, né? As minorias estão cada vez em maior quantidade, eu diria assim, né? Tem minorias hoje, do que se chama de minoria. Então, como a gente alcançar a sociedade tão complexa que a gente está? Como a gente chegar às pessoas? Não tem outro caminho, é escutando. E, principalmente, não escutando, não fazendo um muro de lamentações, porque também tem isso, né? Pensa que escutar é você... Mas escutar de uma forma propositiva, como é o caso do mini público. Eu vou propor, que essa é uma outra questão que merece destaque, é que essas rodas de conversa, essa escuta, que é um outro desafio, eu esqueci de falar quando você perguntou no começo, é não tornar essas conversas um muro das lamentações. A gente só diga que a escola, no meu caso, daqui de Salvador, por causa do tema, que é o direito à educação na pandemia, ficar falando da falta de condição de garantir esse direito, que ninguém tem esse direito. A questão não é essa. A questão é como, né, o que fazer para garantir esse direito à educação na tua comunidade. E essa escuta pode ser que as respostas valham para aquela comunidade. Não pode ser, talvez não se aplique, no caso de Salvador de novo, a todas. Né? A gente tem escolas na ilha, onde só se vai de barco e dependendo da maré também. Se a maré estiver ruim, o professor nem atravessa. E a gente tem escola pública na zona norte da cidade. Então, para eu atender essa diversidade, eu preciso saber que tem a diversidade nessa diversidade, e como a gente garantir. Então, escutar as pessoas, escutar o público nessa perspectiva de proposição e não de lamento, acho que é um grande ganho, penso que é a saída. E isso é um dos pontos mais fortes do mini público, essa escuta propositiva, essa escuta de dizer, olha, eu estou falando, mas eu não estou só lamentando, eu estou trazendo o contexto, estou olhando para ele, e a partir dele eu proponho.
É isso mesmo. Nossa, sua fala acho que amarrou muito bem, assim, porque é como a gente acaba enxergando nas vivências que a gente, né, teve ao longo do tempo de aplicações de mini público, né, das implementações. E a gente só tem a agradecer muito pela Avante ter participado desse programa do De Cidadania e por você ter se disponibilizado a dar essa entrevista para a gente, a bater esse papo, na verdade, porque, né, a gente está aqui, mas mesmo compartilhando, você está trazendo para a gente essa riqueza toda que foi o seu processo, enfim, compartilhando a sua vivência, e que é muito importante para a gente registrar mesmo, né? Para compartilhar com as outras pessoas como essa forma de participação é muito importante e é uma inovação que pode realmente refletir, né? Eu tenho uma escuta, mas como é essa escuta? Como você colocou, como que é essa escuta? É uma escuta propositiva. Então, é muito bom fechar essa entrevista com essa fala. Obrigada, viu, Rita? Obrigada pela oportunidade e desejamos estar sempre na parceria.